afastados, né? É uma satisfação poder retornar aqui nesta casa, da qual somos trabalhadores e juntos, fortalecidos, porque na união, diz a mensagem da Irmã Esperança, né? Na união de todos está Araripe. Isso, por favor. Na união de todos, aí está o trabalho, se apresenta o trabalho de cada um. Isso. Então é isso. Principalmente nesses tempos de dificuldade, né, pelos quais nós passamos. Esse tema de hoje, a renovação, inclusive na leitura da página, se não me falha a memória, falou, né? Teve um determinado momento que falou em renovação e fala das palavras carinhosas de Jesus. A nossa música aqui, última do Ricardo, também fala aqui os tesouros que temos no coração. E todos nós sabemos que os nossos corações não são tão bonzinhos assim, né? Precisamos estar atentos para que haja essa renovação. Renovação dos sentimentos, das nossas vontades, dos nossos desejos de melhorar, de crescer. Se não houver essa preocupação, nós ficamos como que estagnados, parados, né? Sem avançar. Apesar de sabermos que existe a lei de progresso. Tudo progride, mas isso é lento e gradual. E também, se não me engano, falou em fé, na página de abertura de harmonização, da importância da fé para seguirmos em frente. A fé nós sabemos, né, que tem que ser calma, lúcida, segura, para que eu tenha condições de concretizar determinada tarefa, ou objetivo, enfim. Se eu me precipitar, se eu for violento, eu não conseguirei concluir a minha tarefa, meu serviço, meu objetivo. Então, através dessa fé calma, lúcida e segura, eu tenho condições de planejar o que eu tenho que realizar. E aí eu tenho plenas condições de concretizar isso. Se eu me deixar levar pela intolerância, pela violência e outros tantos predicados negativos, logicamente que será imperfeito o meu trabalho e eu não conseguirei chegar a um bom termo. E quando a nossa fé está vacilante, estava até conversando com o seu GC aqui antes do estudo, né? Ele mostrou para nós uma fotografia que seu filho, ou alguém tirou na casa do seu filho, uma pintura da parede, e apareceu determinada sinalização, digamos assim, na minha opinião, no plano espiritual, que às vezes estamos com a nossa fé muito vacilante. Precisamos de algo que nos traga essa força interior para acreditarmos. E nós só vamos consolidar a nossa fé realmente, e coincidentemente, nada é por acaso, ontem à noite eu estava participando de uma roda de conversa do Centro Espírita lá de Barra do Piraí, Irmã Cari, e estava sendo falado isso, que o capítulo que nós estamos estudando do Evangelho é a fé transporta montanhas, capítulo 19 do Evangelho, o item 3, fala da força da fé. E para que a gente consiga consolidar, fortificar essa fé dentro de nós, é necessário que a cada, vamos dizer assim, a cada dificuldade que nós encontramos, o empenho, a lucidez que eu falei anteriormente, para que você planeje, utilizando todas as suas ferramentas, né, que Deus lhe dá, inteligência, paciência, indulgência, tantas gênesis, né, que nós com isso podemos então planejar com segurança e atingirmos um resultado positivo. Então a fé é importantíssima, até para a nossa renovação. Esse assunto nosso de hoje, como fala aqui na música, né, o que temos no cesto do nosso coração? Ainda somos espíritos imperfeitos, temos que admitir isso, e carregamos muitas imperfeições. Ou seja,
as nossas más tendências, as nossas más inclinações ainda nos exercem em nós uma influência muito grande. Então, para que a gente consiga melhorar, crescer, se fortalecer, é necessário renovar isso. Renovar as nossas atitudes, o nosso comportamento, para que possamos seguir em frente com lucidez, com calma, com segurança e com muita fé, para concretizarmos o que precisamos realizar. Temos que ter também na nossa consciência plenamente que não estamos aqui na Terra a passeio. A Terra não é um parquinho de diversões, né? É a escola da vida. Estamos aqui para aprender, para expiarmos erros cometidos no passado e para passarmos por diversas provações que vão nos permitir então esse crescimento, alavancar, né, esse ser interior, e para que assim possamos encher o nosso cesto do coração de peixes, né? Ou seja, que tenhamos bastante alegria, paz interior, amor, para que aprendamos a distribuir, a compartilhar disso tudo com os demais espíritos a caminho, que somos todos nós, a caminho da perfeição. Todos nós, espíritos simples e ignorantes, quando fomos criados por Deus, temos esse objetivo, a finalidade. Deus nos criou para que lá na frente a gente possa atingir a perfeição. Agora é lógico, a perfeição como a felicidade plena não nos pertence ainda, né? Ainda não é desse mundo de expiações e provas. Somente quando tivermos alavancado o nosso interior, tivermos feito que se expanda, que cresça, que aflore diversos predicados, virtudes, todos nós temos interiorizados, né? Que todos nós temos em estado latente dentro de nós. E é esse dia a dia, repetindo o nosso esforço, a nossa vontade, determinação, que além de fortalecer a nossa fé, vai permitir que a gente consiga renovar esses sentimentos, essas imperfeições. E isso é gradual, é lento. Né? Nós somos tão devedores que uma vida é muito pouco para pagarmos as nossas dívidas. Então, se alguém tem esperança de resolver toda essa parada em uma vida, eu lamento informar que vai ser muito difícil, se não impossível, né? Mas, como para Deus nada é impossível. Então, nosso tema de hoje, renovação, eu achei muito, assim, positivo, né? Para esse momento que nós estamos vivendo. Ainda, às vezes a gente pensa fim de pandemia, mas está surgindo uma nova variante, aí não sei, né? Então, temos que aguardar, né, a parte científica, né, que trata disso, e é por isso que a gente cresce, evolui, que agora, por exemplo, a parte científica terá que se debruçar sobre essa nova variante e buscar soluções, né, para resolver esse problema. Quando a gente pensava que estava tudo melhorando, se encaminhando, ainda hoje eu escutei antes de sair de casa, no jornal local aqui da TV Rio Sul, o prefeito, acho que de Barra Mansa, se não me engano, estava falando que há 60 dias aproximadamente as internações, os leitos hospitalares estão praticamente vazios. Então o repórter estava perguntando como é que seria Réveillon, Carnaval, tal, e ele falou, calma, muita calma nessa hora, né? Porque tem que esperar, vamos dizer assim, o prosseguimento, né, dessa nova variante para ver qual o mal que vai causar e quais as soluções que nós poderíamos, né, encontrar para resolver isso. Então, o tema renovação. Nós vamos começar a falar desse assunto agora, mais especificamente, e eu vou me valer um pouquinho da própria natureza, né?
por exemplo, quando passa muito tempo sem chover, alguém aqui já morou em Brasília? Eu já passei um ano lá. Então, a Ida conhece perfeitamente, né? Que lá só chove, se não me engano, é de setembro a... É durante 6 meses, né? De setembro a fevereiro, por aí. De outubro pra frente. Aí chega lá para março, abril, para a chuva e fica 6 meses na seca. Aqueles gramados lá que aparecem na televisão, perto do Congresso Nacional e tal, verdinho, verdinho na época da chuva, na época da seca, aquilo queimado. Mas basta chover e 15 dias depois aquilo está verdejando. Quer dizer, caracteriza a bondade de Deus. Né? E temos que acreditar num Pai superior, num ser superior, porque Ele é que criou tudo, Ele é que controla, Ele é que é responsável por tudo funcionar harmonicamente na natureza, não é assim? Então, por exemplo, nós não podemos reclamar também de um botão de rosa, por exemplo, que ainda está fechado, que ainda não abriu, porque ele tem um tempo certo, né, de florescer, de se abrir. Da mesma forma, se nós tivermos, por exemplo, já que eu falei em botão de rosa, 2 roseiras, uma do lado da outra, no mesmo canteiro, no mesmo jardim, cuidadas pela mesma pessoa, mesmo jardineiro. Mas às vezes uma roseira dá mais botões de rosa do que a outra. Estão ali no mesmo local. Mesma terra, mesmo adubo, né? A mesma mão que mexe ali, que rega e tal. Mas aí já começa a aparecer um pouquinho da individualidade, que nós vamos falar daqui a pouco, sobre nós, espíritos. Temos a nossa individualidade. E assim, como a poda possibilita a renovação das plantas, a poda, e tem um período certo, a época certa para fazer a poda, já conosco um pouquinho diferente. Que a poda pode ser feita a todo momento, a todo instante, quando somos, digamos, testados na nossa capacidade de crescermos e de evoluirmos. Então, pela imensa diversidade de pessoas que existe nesse mundão de Deus, e cada um de nós, devido à sua individualidade, está num patamar evolutivo, né? Então eu vejo as coisas de uma maneira, a Raquel vê de outra, o Eduardo vê de outra, né? A Valéria vê de outra forma. Cada um vê a situação, o momento, enfim, baseado o quê? Nas suas experiências, nas suas vivências, no seu conhecimento, né? Pelas diversas situações pelas quais já passamos. Isso vai nos tornando experientes, mais maduros, né? Então, cada um estando num patamar, cada um de nós vai dar respostas às dificuldades baseada no seu conhecimento, no seu momento atual. Então, eu encontro uma determinada dificuldade, eu vou reagir da forma que eu posso, baseado na minha experiência, baseado no meu conhecimento naquele momento atual. Daqui a um mês, daqui a 2 anos, 10 anos, certamente eu vou reagir de outra maneira, mais experiente, mais vivido, né? Se eu me esforçar, porque senão eu estarei estacionado, né? E não terei crescido. E nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para um dia atingirmos a perfeição, com certeza, sem sombra de dúvidas. Então, já que cada um está fazendo o seu melhor nesse momento, nós não temos autoridade nenhuma para dizermos aos outros como devem agir. Cada um vai agir, com certeza, da melhor forma que ele acha que tem que fazer. Baseado em tudo isso que eu já falei, já expliquei. Então ele não está de má vontade. Às vezes não é possível que o fulano não esteja enxergando isso. Eu estou vendo claramente. Pode acontecer. E daí é a oportunidade de fortalecer a sua fé, de você crescer
Oportunidade como? Que Deus nos dá de auxiliar aquele irmão que às vezes está um pouquinho mais, digamos, atrasado do que você. Aí você estende a mão para ele, orienta, esclarece, consola, que é a nossa doutrina espírita, esclarecedora e consoladora, não podemos esquecer disso. Então nós que já temos um pouquinho mais de conhecimento, de aprendizado, de vivência, né? O cabelinho já está pintado de branco, é por isso. Vai passando pelas experiências e vai prestando atenção. E tudo tem um objetivo para que você cresça, para que você evolua. Ok? Então vamos em frente. A nossa renovação, essa mudança interior de comportamento e de atitudes, né? Ela possibilita que nós, seres humanos, né, possamos usar essa renovação, que é o melhor instrumento, para que a gente consiga mexer na nossa estrutura interior, que é difícil. Por que é difícil a gente se modificar? É pelo apego às coisas materiais. Temos ainda muita dificuldade de entendermos, né, as coisas mais abstratas, aquelas coisas que não são palpáveis, né, que não podemos tocar, não podemos mensurar. Temos dificuldade. Aí valorizamos muito a matéria, aquilo que a gente vê, é o carro novo, é a casa nova, eu já tenho a minha casa na cidade, agora eu tenho que ter uma casa na praia, que não é? Tomar um bronze e tal, tem que ter uma casa no campo, tem que ter um segundo carro, um terceiro carro. Vejo que a gente é muito materialista. Estou falando de mim, eu acredito que vocês não sejam assim, né? Mas temos que combater isso. Trabalhar esse desapego das coisas materiais, né? E trabalhando isso, eu vou fazendo aflorar outras virtudes, outros talentos que eu tenho, mas que ainda não trabalhei, né? E fazendo esse movimento, eu vou renovando, né? Vou desenvolvendo dentro de mim, ou melhor dizendo, vou disparando, entre aspas, gatilhos que vão acelerando esse processo de crescimento, de enriquecimento e de evolução. Então essa renovação que Deus nos possibilita, nos permite, caracteriza nitidamente a bondade de Deus, a justiça de Deus, né? Que Ele vai nos dar quantas oportunidades forem necessárias para o nosso crescimento. Eu tenho um obstáculo, tenho uma dificuldade para superar, trabalho, a minha inteligência é uma ferramenta importantíssima que Deus me deu, ou seja, deu a todos nós, esforço, busco solução, às vezes não acho, não encontro. Até, de repente, né, você consegue, através de uma determinada intuição, inspiração, às vezes você acorda de manhã com aquela ideia na cabeça. Opa, eureka, né? Aquele insight. Tal problema que eu não consigo achar a solução, vem clarinho na nossa mente. Por que será, né? Todos nós, espíritas, sabemos, né, que durante o sono físico, né, enquanto o corpinho está descansando, dormindo, o nosso espírito continua trabalhando, ele não para. Encontra-se com outros espíritos, amigos, não tão amigos, né? Vamos chamar entre aspas de inimigos até. E quando você acorda, fica com aquela impressão nítida, né? Uma ideia que você recebe, uma troca de ideias com um amigo espírito durante o sono, né? E aí você, com aquela ideia que se acorda, né, inspirado e tal, você soluciona aquela dificuldade, aquele problema. Não sei se já aconteceu com alguém aqui isso algumas vezes. Bondade, justiça divina, permite, né? E ele nos sinaliza, nós é que não enxergamos. Assim é a natureza, né?
ela está sempre se modificando, se renovando, né? Seja pela poda das plantas, seja pela chuva, e outra pela lua, né? As fases da lua, a gente sabe, né? Não sou um expert no assunto, mas sei que a fase da lua influencia na natureza, né? Sem sombra de dúvida. E assim então as coisas vão se renovando, simplesmente, sem complicar, acreditando e tendo fé em Deus, que Ele vai permitir, vai nos dar uma nova chance. Quando eu não encontro aquela solução, até que num determinado momento eu estou mais maduro, mais experiente, opa, a solução estava na minha frente e eu não estava enxergando. Então, daí o Evangelho fala, temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas para isso eu tenho que querer, tenho que ter força de vontade, determinação, coragem para renovar o que tem que ser renovado. Tá? Então, o desapego às coisas materiais facilita muito, porque nós temos que buscar desenvolver, ainda nesta encarnação, nesta atual, desenvolver o máximo possível, né, das coisas que eu vou precisar na vida futura. Todo mundo sabe o que é vida futura? Também conhecida como vida depois da morte, vida além túmulo. Então a vida futura, o que nós vamos levar daqui? Nada material. Vamos levar as obras que realizamos, aquilo que nós conseguimos desenvolver já no nosso interior, no nosso eu, a minha reforma íntima, aquilo que eu já realmente, no meu cotidiano, nas minhas atitudes, no meu comportamento, eu lanço mão, né? Um pouco mais de tolerância, um pouco mais de paciência, de indulgência e patati patatá. Né? Então isso tudo é gradual, é lento, porque eu tenho muita dificuldade de desapegar das coisas materiais. Mas eu vou trabalhando isso, porque eu não vou levar nada da matéria quando eu for para a pátria espiritual. E todos nós já aprendemos, já sabemos, quem não sabe vai ficar sabendo agora, a verdadeira casa nossa, espíritos, é a pátria espiritual. Todos retornaremos para lá. E esse vai e vem, ora estamos no mundo espiritual, ora estamos no mundo físico, que é necessário que aqui estejamos também para o nosso processo evolutivo, que ele é um moto contínuo, né? É um moto contínuo, ok? Então, por isso que eu disse no início, nós não estamos aqui a passeio. Esse mundo de expiações e provas, ele tem tudo que é necessário para o crescimento de cada um de nós. Tudo. Os obstáculos, as dificuldades, os perrengues, tudo isso nós temos ferramentas e capacidade de superar. Mas cabe a cada um o esforço, né? A vontade e a determinação. E essa modificação, essa renovação dos nossos hábitos, dos nossos costumes, ela é muito salutar porque nos tira daquela mesmice, né? Não, isso aí eu sempre faço assim e sempre dá certo. Aí eu me acomodo, né? Eu fico numa zona de conforto. E para sair dessa zona de conforto eu reajo. Não, eu tenho que abrir mão de sexta-feira sair, eu tenho que abrir mão de assistir a minha novela para ir assistir uma palestra, eu tenho que abrir mão de assistir o jogo do meu time de futebol para ir, né, na casa de uma pessoa que pediu ajuda, eu preciso lá conversar, transmitir um pouco da minha experiência, da minha vivência, né? Aconselhar às vezes, esclarecer algumas dúvidas. Deixa para amanhã. Às vezes amanhã é muito tarde. Às vezes 1 minuto à frente aqui é muito tarde. Daí a grande importância de nós vivenciarmos todos os dias como se fosse o último.
Porque né, na prática não existe passado nem futuro, existe o presente. O passado já foi. E o futuro? O futuro depende do meu presente, do que eu estiver plantando hoje, semeando. Né? Aí eu vou colher lá na frente no futuro. Então, passado e futuro é como se fosse muito abstrato. O que é real é o presente, é o momento de hoje. Por isso que também se diz que esta encarnação atual é a mais importante de todas. Que é nesta encarnação que eu estou procurando corrigir as minhas imperfeições, desenvolvendo talentos que estavam adormecidos, para seguir em frente, para que na próxima encarnação, ou seja, no futuro, eu já esteja um pouquinho mais evoluído, eu tenha progredido um pouquinho mais. E assim nós vamos, de vida em vida, de encarnação em encarnação, vamos avançando, até um dia atingirmos a perfeição. Ok? Então vamos em frente aqui, mais uma. O que é importante para a nossa renovação? É a busca do equilíbrio. Eu falei no início em fé, que a fé tem que ser calma, tem que ser segura, né? Tem que ter lucidez. Né? O equilíbrio nos permite uma série de atributos, né? de talentos que nós temos, para que a gente, usando esses atributos, esses talentos, essas virtudes, a gente consiga, de forma equilibrada, avançar. Então, se eu procuro a cada dia ser um pouquinho melhor do que eu fui no dia anterior, de forma equilibrada, usando a minha fé raciocinada, e a fé raciocinada, nós já sabemos que ela é baseada na razão, no bom senso, na lógica, né? Não é uma fé cega, né? Uma fé atabalhoada, né? Apressada de qualquer jeito, não. Ela tem que ser calma, lúcida, segura, e com esse equilíbrio que eu busco, né? Usando todas as ferramentas que Deus me deu e que eu já faço, digamos assim, uso, né? Não fazemos uso total de tudo isso, mas parcialmente. Então eu vou usando, à medida que eu tenho, vamos dizer assim, aflorado já algum talento, eu uso ele na solução de determinado problema. E assim vamos em frente, devagarinho, passo a passo. Então, para que a gente consiga, né? Eu vou citar algumas renovações que nós temos que fazer para que a gente consiga evoluir. Então, renovar atividades. Como que nós vamos renovar? É colocando um sal entre aspas, é um temperozinho de alegria, de amor, de fraternidade, de esperança em todas as minhas atividades. Então eu estou acomodado, todo dia eu faço a coisa do mesmo jeito. Levanto, escovo o dente, tomo um cafezinho, leio o jornal, sou aposentado, né? Aposentado é mais folgado do que aquele que ainda não aposentou. Né? Mas ele já... Né? Não parece que eu sou aposentado, mas sou. Né? Mas esse sal que eu falei, esse tempero nas nossas atividades, você colocar naquilo que a gente faz um pouquinho de alegria, de amor fraterno, ser mais solícito com o outro, é difícil. Porque nós olhamos, não, ontem ele não me deu bom dia, não sei o quê, hoje eu também não vou dar bom dia para ele. Temos que combater isso. É uma reação, entre aspas, natural, mas não é certa. Pode até a gente achar natural, mas não é correto. Então, colocando esse temperinho de alegria, de amor, de fraternidade, ver no outro um irmão a caminho, reconhecer, embora ainda não saibamos amar no amor incondicional, mas um pouquinho já conseguimos. Então é tolerância, aceita, ele está no outro momento, ele não está no mesmo momento que eu
Eu não sei quando que aquele espírito foi criado, nem quando eu fui criado. Então cada um tem seu momento. Mas com certeza ele está procurando dar o melhor dele, que ele pode. Tá? Então renovar as atividades, colocando esse temperinho no nosso dia a dia, para que a coisa melhore, flua. Porque se você conseguir criar uma atmosfera legal, bacana, né? Uma atmosfera de alegria, né? De paz, uma energia que te traz bem-estar, pô, que beleza. É diferente se você entra e já sente aquele clima hostil, né? Por isso é importante fazermos o evangelho no lar. E a sua casa, o seu lar é o seu santuário. Quando você adentra o seu lar, você tem que se sentir bem. Deixe os problemas lá fora. Ali, você, sua família, são os responsáveis por manter aquele ambiente bem energizado. Com energia positiva, saudável. Como? Bons pensamentos, pensamentos positivos, boas músicas, boas leituras. Tudo isso ajuda a harmonizar o ambiente. Por quê? Porque quem não gosta disso se afasta. Ou seja, os espíritos que não gostam muito de você, que não têm afinidade ainda com você, um dia todos teremos afinidade. Mas no momento ainda não é assim. Então aqueles que não gostam do que ele faz, do que ele lê, não gostam do que ele fala, eu me afasto, não é assim? Quem que vai se aproximar? Quem gosta daquilo que você faz. Então a energia do seu lar, da sua casa, é você que constrói. Você é responsável por isso. E por manter. Tem que retroalimentar isso todo dia. É difícil? É, mas ninguém falou que seria fácil. Né? Nós pedimos, imploramos para reencarnar. Porque a fila é grande. Então faça a sua parte agora para merecer essa ajuda, essa oportunidade. Já fazem 2 anos que a gente não aparecia aqui, vamos recordar rapidinho. Vocês sabem o que compõe o nosso orbe terrestre? A maioria sabe, tudo é gente antiga aqui. O orbe terrestre é composto por nós, vivos aqui encarnados, pela natureza, pelos animais, mas também tem outra turminha. Os desencarnados, também conhecidos como mortos. Eles fazem parte do orbe terrestre porque eles estão mais ou menos no mesmo nível de elevação nosso. Então esse orbe, né, é para essa galera que está nesse nível evolutivo. É ok? E para aqueles que não sabiam disso, esse número de desencarnados é 3 vezes, assim para arredondar matematicamente falando, 3 vezes mais do que nós vivos. Então a fila é grande para vir para cá, para reencarnar. Se nós, todo mundo sabe a população atual da Terra, mais ou menos? A última vez que eu ouvi falar, fazem 2 anos já, estava em 7,5 bilhões. Onde ele está? Deve estar entre 7,5 e 8 bilhões de pessoas vivas. Com toda a pandemia aí que desencarnou, mas se for comparar essa pandemia com gripe espanhola e outras pestes negras e tal, não foi nada. Uma mixaria, né? 0, poucos por cento da população que desencarnou. Lógico que a gente perde entes queridos, amigos e tal, sente. Mas isso, se for botar na estatística, os números são frios e calculistas, né? Mas é isso. Então, se lá em cima, no mundo espiritual, tem 3 vezes mais, a fila é grande para voltar, porque eles sabem que tem que voltar aqui. Né? Vai lá, aprende um pouquinho, troca umas ideias, mas vem praticar aqui, na carne, porque aqui estão as dificuldades que vão nos fazer crescer. E muitas vezes nós desperdiçamos essas oportunidades. Ficamos relutantes, eu tenho que desapegar, não abro mão disso. E aí deixa de crescer, de evoluir. Né? E como aqui na carne, né, que a gente fala, estamos limitados aos 5 sentidos, só temos 5 sentidos. Quando desencarnamos, se amplia isso, os sentidos se ampliam. Aí você vê, perdi tempo
deixei de fazer isso, aquilo. Eu tinha até planejado fazer isso e aquilo e não fiz. Não tem problema. Deus vai te dar outra oportunidade. Só vai entrar na fila lá, espera. Se aqui então tem quase 8 bilhões, quantos tem lá no mundo espiritual esperando? 3 vezes 8? 20 e tantos bilhões de espíritos querendo crescer e evoluir. E tem o mesmo direito que nós. Então por que esta encarnação atual é a mais importante? Por isso. Eu tenho que aproveitar para crescer, tentar melhorar e ascender, quer dizer, ter acesso a um mundo melhor, um mundo mais elevado. No nosso caso, estamos buscando um mundo de regeneração, não é isso? Porque habitamos um mundo de expiação e provas que está em transição para a regeneração. E só vai voltar para cá quem merecer. Não se engane não que vai ter uma pechada aí, alguém vai indicar, não tem. A justiça divina não falha. As leis de Deus são eternas e imutáveis, não é isso? Sabemos disso. Nós temos que nos adequar às leis de Deus. Elas não vão mudar para nos agradar, para nos beneficiar, não. Ok? Então, renovar atividades, eu falei. Renovar objetivos. Para que você torne a vida até mais interessante, mais empolgante, temos que estar a todo momento planejando a sequência da vida, né? A gente nasce, vai para a escola depois, estuda, se forma, trabalha, está aposenta. E aí, acabou? Vai ficar um inútil, sem fazer nada? Pelo menos transmitir a sua experiência para alguém, né? Para os filhos, para os netos, bisnetos e tal, sei lá. Não é isso? Então, renovar objetivos. Qual o meu objetivo principal? Atingir a perfeição um dia. Mas isso só quando eu estiver nos mundos celestes ou divinos, onde Jesus estava quando ele veio à Terra. É top de linha, cobertura. Mundos celestes ou divinos. Mas até lá tem muito chão, tem que caminhar muito ainda, não é isso? Então, se o meu objetivo está muito distante, eu tenho que planejar objetivos intermediários, né? Se eu quero ir daqui lá no calçadão, né? Aqui em Resende, né? Eu vou planejando, eu vou daqui no meio da quadra, eu vou até a esquina, depois tenho que atravessar a rua, vou até a outra esquina, eu vou planejando, né? Eu vou fatiando o meu bolo, vamos dizer assim, né? Até um dia eu atingir o objetivo principal, que no nosso caso é a perfeição. Ah, está muito longe, muito distante. E aí entra uma tal de utopia, já viram falar nisso? Para que serve a utopia? Se a utopia é uma fantasia, é uma coisa que nós sabemos que não vamos alcançar. A resposta é simples, eu escutei isso acho que é um argentino, pelo menos estava falando espanhol, né? A Raquel, que não me deixa mentir, só sabe falar espanhol, né? Então, a utopia serve para nos manter caminhando, né? Se eu estou na beira da praia, eu olho lá na linha do horizonte, né? O mar, né? Se eu me afastar, eu recuar um passo, a linha vem um passo. Se eu avançar um passo, a linha afasta um passo. Então nunca chego nela, né? A utopia é assim. Mas ela é importante para nos manter caminhando, nos manter vivos, dispostos a crescer, a melhorar, a procurar soluções alternativas. Não ficar na mesma coisa sempre, repetindo. A repetição até é importante, né? Para que a gente acostume com as novas coisas. Então eu repito aquele hábito, aquele costume saudável, salutar, eu torno aquilo um hábito, um costume, uma coisa própria minha, inerente, né? E aí, a partir daquele momento que eu interiorizei aquilo, eu começo a agir daquela maneira. Pô, fulano agora tá bonzinho, né? Mais malzinho, né? É porque eu repeti, incorporei aquele hábito, tirei um pouquinho de imperfeição, combati, desapeguei das minhas imperfeições. Renovar ideias. Eu já falei em renovar atividades, objetivos, renovar ideias. Aonde que nós vamos buscar ideias novas?
num manancial inesgotável que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali nós temos ideias para tudo, ideias elevadas, ideias que vão nos elevar, vão nos proporcionar condições de sermos pessoas e espíritos melhores, com certeza. Então, renovação de ideias, vamos aurir, vamos colher isso num manancial, como eu falei, inesgotável, que é o Evangelho do Mestre Jesus. E a renovação interior. Lembra que eu falei no início que a gente poda as plantas, né, para a planta se renovar? A renovação interior, quer dizer, a reforma íntima nossa, é como se fosse uma poda moral nossa. E nós não somos uma Brastemp, entre aspas ainda, moralmente falando. Temos muitas imperfeições. Então, à medida que você evolui, cresce moral e espiritualmente, aí sim. Então, essa renovação interior é como se fosse uma poda moral. Eu vou, vamos dizer assim, tirando as arestas, né, as minhas imperfeições morais, coisas que eu acho, não, o fulano se deu mal, mas é normal, ele não merecia mesmo, não sei o quê. Então, não cabe a mim julgar se ele está certo ou errado. Cabe a mim, se eu puder, é ajudá-lo. E assim nós vamos. Então, por exemplo, se nós encontramos alguém que para nós passa a ser, digamos, uma pessoa antipática, nos irrita até, o que nós devemos fazer? Buscar a renovação interior, né? Buscar nas nossas atividades aquele temperinho da alegria, do amor, da fraternidade. Lembrar que aquele irmão, mesmo que você ache ele antipático, às vezes é porque ele faz as coisas, ou soluciona os seus problemas de uma maneira que você gostaria de fazer, mas não tem capacidade para fazer. E ele faz isso aí. Aquele cara é ruim, ele quer aparecer, né? Mas às vezes é por inveja que você fala isso. Que ele soluciona, ele faz coisas que você gostaria de fazer e não consegue. Que ele está em outro momento, lembre-se disso, da individualidade dos espíritos. Ele tem outras experiências, outras vidas anteriores, que ele aprendeu a fazer aquilo. Então naquele momento eu estou achando ele antipático, me irrita, às vezes é por inveja. Então eu tenho que me modificar, me renovar, aceitar aquilo, mesmo a contragosto. Toda mudança é assim, às vezes vai por obrigação. Aí repete, daqui a pouco é natural aquilo. Eu já aceito com naturalidade. E assim nós vamos tocando o barco. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, no item 2, Jesus nos diz: se você não perdoar o seu irmão, né, das ofensas que ele faz a você, ou que você julga que seja, Deus também não vai perdoar você das suas ofensas. Se você perdoar o seu irmão das ofensas que ele faz a você, Deus também te perdoará. Então, vejam bem, é na mesma proporção que eu perdoo, eu sou perdoado. Eu já falei, das leis de Deus não mudam, são invariáveis. Então, eu tenho que me aproximar de Deus como? Me adequando às leis de Deus. E assim eu vou melhorando, gradualmente. Nada é de no pulo assim, não. Né? Vamos falar um pouquinho de sofrer. Por que nós sofremos? Alguém tem ideia? A gente sofre porque gosta? Tem gente que gosta até, né? Se não estiver sofrendo, ele acha ruim, né? Não faz charminho, não faz beicinho, né? Acha enganado. Né? Então nós sofremos porque ainda não aprendemos a amar. Né? E o amor é a lei de Deus. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como que eu sei que eu estou bonzinho, que eu sou bonzinho? Se eu sei amar as pessoas. Porque se eu sei amar, eu perdoo. Então, esse sentimento de amor, quando eu consigo desenvolvê-lo dentro de mim, é porque eu estou crescendo, estou evoluindo.
estou combatendo os meus males interiores, as minhas imperfeições. Então a lei de amor me permite aceitar o outro do jeito que ele é e não ficar com inveja. Então, se nós sofremos é porque ainda não aprendemos a amar em plenitude. Então, esse processo de evolução e de renovação, ele acontece conosco quando entramos no fluxo educativo do amor. Vou explicar isso aí daqui a pouco. Então, quando nós entramos nesse tal de fluxo educativo do amor, aí nós vamos começar a nos renovarmos, a evoluirmos. Sofrer por sofrer não adianta. A dor tem por finalidade, resgatar as almas para as faixas nobres da vida, onde transitam aqueles que amam em plenitude. Então a dor tem essa finalidade, esse objetivo: resgatar as almas, os espíritos, para as faixas nobres da vida, aonde transitam aqueles que amam em plenitude, ou seja, aqueles que já desenvolveram o amor incondicional. Esse é o nosso grande objetivo. Quando eu falo em atingir a perfeição, é isso: aprender a amar incondicionalmente o outro. O amor fraterno, ver no outro um irmão a caminho da perfeição como eu, e que juntos somos mais fortes e podemos então resolver uma série de problemas. Se cada um for para o seu canto, ser isolado, teremos muito mais dificuldades para progredirmos. Tá ok? Então, quanto não entrarmos nesse tal de fluxo educativo do amor, nós não deixaremos de sofrer. E a dor tem essa finalidade, eu vou repetir: resgatar as almas para as faixas nobres da vida, lá em cima, por onde transitam os que amam em plenitude, aqueles que já aprenderam a amar em plenitude, são aqueles espíritos elevados. Nós sabemos que Deus é o responsável por tudo, mas cada, digamos assim, departamento da empresa tem um espírito responsável, e esses espíritos que amam em plenitude estão lá em cima, cada um tem uma missão, ok? Por exemplo, Jesus, governador espiritual do planeta Terra. Quem é o governador espiritual do nosso país, do Brasil? Alguém sabe aí? Me ajuda? Espírito de Ismael, é isso? Ok? E assim, então, à medida que você cresce e evolui, vai ganhando trabalho, não pensa que vai se aposentar, ficar nessa moleza, não. Então, aqui, o Evangelho também nos fala isso: aquele que muito recebe, muito será cobrado dele. Porque eu sei, eu recebi, eu tenho conhecimento e cometo um determinado erro, eu sou responsável, muito mais do que aquele que não sabe ainda, que ainda não tem o conhecimento e comete o mesmo erro. Ele, digamos, entre aspas, por ignorância, ele é menos responsável do que eu. Então, aquele que muito tem, mais lhe será dado também. Por quê? Porque ele vai tendo merecimento, ele vai entendendo como é que a coisa funciona e vai só acertando. Agora, aquele que pouco tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Mas se ele tem pouco, que pouco, Ou então, se ele não tem nada, vai ser tirado o que dele? As ferramentas, que ele dispõe, que todos nós dispomos para crescermos. Ou seja, se ele não se esforça, não tem merecimento, não faz a parte dele, ele vai perdendo as pouquinhas coisinhas que ele tem. Até a mediunidade, se ele não usa ela positivamente para o bem, para ajudar o próximo, mas tudo vai sendo retirado. Na verdade, vamos dizer assim, não é que seja retirado, ele é que não enxerga, não ouve, não entende que está ali a solução, não se esforça, em última instância ele não enxerga a solução do problema de jeito nenhum, porque não tem merecimento nenhum, e aí vai sofrer até ele acordar. E para que a coisa seja, vamos dizer assim, arrumada para dar certo,
três passos importantíssimos que devemos dar, melhor dizendo. 3 passos a serem dados. Primeiro passo, arrependimento. Eu tenho que me arrepender do meu erro, senão não vou corrigir nunca. Arrependimento. Segundo passo, expiação. Eu tenho que expiar. Eu cometi aquele erro, tem que pagar. Não vai ficar, porque a lei de Deus, as leis de Deus são eternas e imutáveis. Então, arrependimento, me arrependo, ok. Mas não vai ficar por isso mesmo. Vou expiar, vou pagar aquele erro cometido. E terceiro passo chama-se reparação. Então, arrependimento, expiação e reparação. 3 passinhos simples a serem dados, que levam séculos, às vezes séculos, para conseguirmos eliminar um determinado erro. E às vezes num momento de fúria, de coisa, né? Lembra que eu falei da fé? A fé com violência não se resolve. Ele fica desequilibrado e não consegue ajudar nem a si próprio. A fé tem que ser calma, lúcida, segura, né? Equilibrada, para que eu possa usar todo o cabedal de conhecimento, as ferramentas que eu tenho para a solução de determinado problema. Como estamos em cima da hora, então, a base, né, de todos esses nossos ensinamentos, como eu falei já antes, as ideias, esse manancial de conhecimentos, está tudo no Evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Ali nós tiramos só ideias elevadas que vão nos ajudar a crescer e evoluir. Então, toda a mensagem que Jesus nos deixou, né, nos incentivando a prática do bem, a prática do amor incondicional, isso aí tudo soa como um poema e um hino de bênçãos à renovação nossa, do homem e do mundo como um todo. Ok? Então, está na dúvida, está triste, ora, eleva o pensamento, se conecta, eleva a sua faixa de sintonia vibracional, se conecta com os espíritos amigos que estão sempre próximos, prontos para nos ajudar. Mas se nós não fizermos a nossa parte, eles também não farão por nós, porque nós temos o livre-arbítrio, outra ferramenta importantíssima que Deus nos deu. Eu agradeço mais uma vez a paciência de todos, as boas energias vibracionais, né? E não esqueça, falando em energia, de cada um trabalhar para que o seu lar seja um ambiente harmonioso, um santuário. Quando você entrar lá, você ali é o rei. Muito obrigado, fiquem na paz de Deus.